Ele não esperava que eu saísse do chuveiro. Ele entraria. A porta não tinha fechadura. E com aquela voz gélida, ele dizia as palavras que me assombram até hoje: "Não vou parar até você engravidar." Durante anos, a água quente do chuveiro congelava na minha pele quando eu ouvia aqueles passos no corredor. Boa tarde, meus queridos. Que bênção falar com você hoje. Sou Genevieve Rodrigues, tenho 73 anos, nasci em Riverside, mas hoje moro aqui em San Diego, Califórnia, perto do oceano. Muitas pessoas me chamam de Senhora Gênio, mas meus netos me chamam de Vovó Gênio. E você também pode me chamar assim. Acordei cedo hoje, como sempre faço. Alguns dizem que os idosos não dormem bem, mas eu digo que apenas aproveitamos melhor o dia. Você não acha? Preparei meu café bem forte, do jeito que nós americanos realmente gostamos. Então preparei um café da manhã para meu Everett, meu companheiro por muitas décadas. Um bom homem, graças a Deus. Enquanto faço meu bordado, olho pela janela para o céu de San Diego. Às vezes, quando o tempo está bom, você pode ver um pouco do oceano à distância. A água sempre me lembra de muitas coisas. Nem tudo é bom, devo confessar. A água pode parecer pacífica na superfície, mas ninguém sabe o que corre nas profundezas, não é mesmo? Antes de continuar, quero pedir que se inscreva no canal Geralda Narra. Meus netos não acreditam que eu vou chegar a 1000 inscritos. E aí, será que posso contar com o seu apoio? É apenas um pequeno gesto, mas ajuda esta senhora a continuar compartilhando suas histórias. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e em que horas do dia você encontrou esse vídeo. De manhã com café, depois do almoço ou já à noite? Eu sempre leio todos os comentários e fico muito feliz em saber de onde você é. E quando você tira um tempo do seu dia para ouvir as histórias dessa avó, avise. Ok, vamos criar uma corrente de gentileza. Hoje vou contar uma história difícil, daquelas que guardamos no fundo do coração por muitos anos. É sobre como a água do chuveiro pode ficar fria mesmo quando está quente. Sobre medos que uma garota não deveria saber. E sobre como às vezes precisamos fazer justiça com as próprias mãos quando ninguém mais está olhando. É uma história sobre sobrevivência quando parece não haver saída. Mas para entender como cheguei aqui, preciso voltar no tempo para quando eu era apenas uma garota em Riverside, cheia de sonhos e inconsciente das sombras que viriam. Nasci em 1952 em Riverside, em uma casa simples no bairro East Side. Era uma época diferente, meus queridos. As ruas ainda não eram todas pavimentadas e, quando chovia, a lama parecia não ter fim. Nossa casa ficava perto dos trilhos da ferrovia. Lembro-me do barulho quando o trem passava. Tudo tremeu. As xícaras dançavam no armário. Minha mãe, Dorothy, sempre corria para segurar os pratos. Éramos uma família simples. Meu pai, Arnold, trabalhava na ferrovia. Um homem quieto, de poucas palavras, mas com mãos enormes e calejadas pelo trabalho pesado. Ele saiu antes do nascer do sol e voltou quando já estava escuro. Minha mãe cuidava da casa e lavava roupa para os outros. Ajudei-a desde pequena, carregando baldes, passando as roupas mais simples. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas por causa do sabão forte, mas nunca a ouvi reclamar. Tínhamos uma vida modesta, mas não sofremos grandes dificuldades. Minha mãe fazia milagres com pouco. Uma batata se tornou uma refeição completa. Um pequeno pedaço de carne esticado para alimentar a todos. Nos reunimos em nossa mesa de madeira escura para jantar. Eu, meus pais e meu irmão Claude, 2 anos mais velho que eu. Claude era meu protetor. Quando outras crianças me provocavam na escola por causa do meu cabelo ruivo, algo raro naquela época que me rendeu o apelido de Carrot Top. Foi ele quem me defendeu. "Se você mexer com a minha irmã, você mexe comigo", ele dizia, estufando o peito magro. Mais tarde, a caminho de casa, ríamos enquanto chutávamos pedrinhas pela rua. A escola ficava a 20 minutos de caminhada. Íamos a pé com nossos cadernos amarrados com barbante.
A professora, Sra. Wilson, uma mulher magra, de cabelos grisalhos, sempre presa num coque apertado, tinha uma régua que batia na carteira quando a turma falava. Genevieve, leia o próximo parágrafo, ela ordenava. E eu tremia. As letras dançavam diante dos meus olhos. Eu gostava de estudar, mas era tímido demais para falar alto. Nossa infância foi simples, cheia de brincadeiras que ninguém mais conhece. Brincávamos de catapulta com pedrinhas, amarelinha desenhada no chão, esconde-esconde entre os varais. No verão, quando o calor era intenso, minha mãe enchia uma bacia grande no quintal. E nós nos refrescávamos, jogando água para todo lado. Ela fingia nos repreender, mas depois se juntava a nós, molhando os pés, rindo como uma menina. A hora do banho naquela época era um acontecimento. Não tínhamos aquecedor elétrico de água. A água era aquecida no fogão a lenha e despejada em uma banheira de metal. Meu pai tomava banho primeiro, depois meu irmão, depois eu e, por fim, minha mãe. Economizávamos água dessa forma. No rigoroso inverno da Califórnia, aquele banho quente era uma bênção. Minha mãe esfregava minhas costas com um pano áspero, cantarolando músicas antigas. A vida continuou assim, previsível e segura, até eu completar 9 anos, quando tudo começou a mudar. Minha mãe começou a tossir. No início, era apenas uma tosse seca que ela disfarçava cobrindo a boca com o avental. Depois, a tosse piorou, às vezes acompanhada de um lenço manchado de vermelho, que ela rapidamente escondia quando me via olhando. No inverno de 1962, quando eu tinha 10 anos, a tosse da minha mãe piorou muito. O médico veio à nossa casa uma noite. Lembro-me dele entrando com sua maleta preta, o forte cheiro de remédio no ar. Naquela noite, ouvi meu pai chorando no quarto. A primeira e única vez que vi aquele homem forte derramar lágrimas. Minha mãe tinha tuberculose. Naquela época, era quase uma sentença de morte. Tentaram interná-la no sanatório nas montanhas, mas já era tarde demais. Ela definhou rapidamente, como uma vela apagada por um golpe forte. Em 3 meses, ela se foi. Lembro-me do caixão simples, das flores silvestres que colhemos para ela, do choro contido do meu pai, das mãos trêmulas do meu irmão segurando as minhas. O luto cobria nossa casa como um cobertor pesado. Meu pai se retraiu ainda mais. Começou a beber nos fins de semana, sentado por horas na cadeira da cozinha, olhando para o nada. Claude e eu assumimos muitas tarefas domésticas. Eu, com apenas 10 anos, já cozinhava, lavava, limpava. Minhas mãozinhas tentavam imitar os gestos da minha mãe, mas nada parecia certo sem ela. 6 meses após a morte da minha mãe, meu pai voltou para casa com visitas. Uma mulher alta e magra, de cabelos pretos e lisos, entrou em nossa cozinha. Seu nome era Gladys. Ela tinha um olhar frio e calculista. Crianças, esta é Gladys. Ela vai cuidar de vocês em casa agora, anunciou meu pai sem olhar diretamente para nós. Não era um pedido de permissão, era uma declaração. Gladys não era uma mulher má, não completamente. Ela mantinha a casa em ordem, cozinhava bem, mas não havia cordialidade em suas ações. Suas mãos nunca acariciaram nossas cabeças. Sua voz nunca cantarolava enquanto ela trabalhava. Ela era eficiente como uma máquina. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia rápida no tribunal, e logo depois a notícia chegou. Meu pai seria transferido para trabalhar em outra cidade. Claude, que já tinha 14 anos, ficaria em Riverside, na casa de um tio, para terminar seus estudos. Eu, no entanto, teria que ir com eles. Chorei, abraçando meu irmão para me despedir e prometendo que escreveríamos cartas toda semana. Foi assim que, aos 11 anos, deixei Riverside com meu pai e sua nova esposa. Nosso destino, Barstow, onde meu pai trabalharia na expansão da ferrovia. Era 1963, e eu não sabia que essa mudança seria apenas o começo de um caminho muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Longe do meu irmão, da casa onde cresci, dos amigos que conhecia, eu estava sozinha com 2 adultos que pareciam cada vez mais distantes de mim. A chegada em Barstow
Foi como entrar em um mundo estranho. A cidade era maior que Riverside, cortada pelo rio Mojave, imponente e misteriosa. Nossa nova casa ficava em uma rua de paralelepípedos irregulares, não muito longe da estação. Era um prédio antigo, com janelas altas e assoalho que rangia a cada passo. Tinha um quintal grande com uma velha figueira que parecia observar tudo com seus galhos retorcidos. Na primeira noite, deitada na cama de um quarto que não era meu, chorei baixinho, abraçada ao travesseiro. Senti falta de Claude, da nossa casinha em Riverside. Até o barulho do trem que costumava me acordar aqui. O silêncio era pesado. As primeiras semanas foram de adaptação. Meu pai saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre cansado. Gladys mantinha a casa em ordem, me matriculou na nova escola e cuidava das refeições. Ela não era carinhosa, mas também não era cruel. Ela estava ausente mesmo quando presente. A escola ficava a 10 quarteirões de distância. Fui sozinho, caminhando apressadamente entre crianças que eu não conhecia. Na sala de aula, eu sentava no fundo, tentando passar despercebido. Meu sotaque de Riverside, um pouco diferente, fez alguns colegas rirem, mas aos poucos fiz alguns amigos. Susan e Teresa, duas meninas da minha idade que me receberam no recreio. Os meses passaram. Eu escrevia para Claude toda semana contando sobre a escola, novos amigos, a cidade. Ele respondeu com menos frequência. Suas cartas eram curtas, mas sempre terminavam com: "Sinto sua falta, irmãzinha." Essas palavras foram como um abraço à distância. Em casa, as coisas começaram a mudar sutilmente. Meu pai bebia cada vez mais, não apenas nos fins de semana, mas quase todas as noites. Ele chegou cambaleando, com a voz mais alta e os olhos vermelhos. Gladys o recebeu em silêncio e o ajudou a se deitar. Fingi dormir, ouvindo vozes abafadas e passos pesados no corredor. Um dia, logo depois do meu 12º aniversário, meu pai não voltou para casa. Gladys estava nervoso, andando de um lado para o outro. Quando a noite caiu, houve uma batida na porta. Era um colega do meu pai, um homem de uniforme ferroviário, chapéu na mão. Ele falou suavemente com Gladys. Eu assisti da porta do meu quarto, com o coração batendo rápido. Houve um acidente. Um vagão de trem descarrilou. Meu pai estava verificando os trilhos. Ele não teve chance. Morreu na hora, disseram eles. Lembro-me de Gladys sentado na cadeira da cozinha, olhando para o nada sem lágrimas. Chorei por nós dois, pelo meu pai que nunca mais voltaria, pelo meu irmão que agora estava ainda mais distante, pela minha mãe que não estava mais lá para me consolar. O funeral foi rápido, poucos presentes. Eles tentaram localizar Claude, mas o endereço do meu tio havia mudado. Enviamos uma carta, mas não sabíamos se ela chegaria a tempo. Não aconteceu. Voltamos para casa, Gladys e eu, dois estranhos unidos no luto. Foi naquela noite que percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Gladys estava sentado na sala de estar quando um homem chegou. Alto, atarracado, com um bigode grosso e olhos pequenos e duros. "Este é Amos", ela disse secamente. "Meu irmão vai ficar conosco por um tempo." Amos tinha mãos grandes e ásperas e um forte cheiro de cigarro que impregnava o ar ao seu redor. Seu olhar percorreu-me de uma forma que me fez querer me esconder. Quando ele sorria, seus dentes amarelados apareciam atrás do bigode, mas o sorriso nunca alcançava seus olhos. "Que garota bonita!" ele disse naquela primeira noite, estendendo a mão para tocar meu cabelo. Recuei instintivamente. Gladys observou a cena sem expressão. Nos dias seguintes, descobri que Amos não estava apenas de passagem. Ele trouxe malas, muitas malas. Ele se acomodou no que havia sido o quarto do meu pai, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. À noite, eu o ouvia conversando com Gladys na cozinha, em vozes baixas, conspiratórias. "O seguro vai pagar bem", ouvi o dizer uma noite. "Mas não é o suficiente. Preciso pensar no futuro, Gladys." 2 semanas depois do funeral,
Gladys me ligou para conversar. Ela sentou-se à minha frente com uma expressão que tentava ser gentil, mas parecia uma máscara mal ajustada. Genevieve, as coisas vão mudar um pouco. Ela começou, com as mãos inquietas sobre a mesa. Seu pai não deixou muita coisa. O dinheiro do seguro mal cobre as dívidas que ele tinha. Não consigo sustentar esta casa sozinha. Olhei para ela sem entender completamente. Amos tem um pequeno negócio em Needles, uma empresa de caminhões. Ele se ofereceu para nos levar. Nós vamos morar lá. Ele, ele vai cuidar de nós. Needles, outra cidade, ainda mais distante de Riverside, de Claude, de tudo que eu conhecia. Eu queria protestar, queria gritar que queria voltar para o meu irmão, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu tinha 12 anos. Eu não tive escolha. Partimos 2 semanas depois. Deixei para Susan o endereço para onde iríamos, pedindo que ela escrevesse para Claude se ele me procurasse. Coloquei num pequeno pacote as poucas lembranças que tive, uma foto desbotada da minha mãe, um lenço bordado que ela fez, algumas cartas de Claude. Needles era uma cidade ainda menor que Barstow, localizada na parte leste do estado. A casa para onde fomos era escura, com corredores estreitos e piso frio. Era atrás de um grande galpão onde Amos guardava seus 2 caminhões. O cheiro de óleo diesel e graxa impregnava tudo. Foi naquela casa que comecei a entender o verdadeiro significado do medo. Amos não era apenas irmão de Gladys. Logo após a mudança, eles anunciaram que iriam se casar. É mais prático assim, explicou Gladys, sem emoção na voz. Ele será seu padrasto agora. Gladys mudou depois que chegamos em Needles. Ela ficou mais quieta, mais submissa. Ela obedecia a Amos em tudo e nunca questionava suas ordens. Ele, por outro lado, tornou-se o senhor absoluto daquele pequeno e escuro reino. Sua voz ecoou nas paredes. Suas botas pesadas anunciaram sua chegada. Seu humor instável determinava como seria o dia. Nos primeiros meses, Amos manteve uma certa distância de mim. Ele me observava durante as refeições com aqueles olhos pequenos e frios. Fazia comentários sobre como eu estava crescendo rápido. Quando ele passava por mim no corredor estreito, suas mãos ocasionalmente tocavam meus ombros, meus cabelos, num gesto que parecia casual, mas deixava um rastro de desconforto. Comecei a frequentar a escola local, mas não fiz amigos. Fiquei quieto, invisível. Voltei direto para casa, ajudei Gladys na cozinha e fiz minha lição de casa em um canto da mesa. À noite, eu me trancava no pequeno quarto que me foi atribuído, empurrando uma cadeira contra a porta, que não tinha fechadura. A mudança definitiva aconteceu depois da morte da minha mãe, quando fui morar com meu padrasto Amos e sua irmã Gladys. 2 semanas depois de chegarmos à Casa das Agulhas, Gladys ficou doente. Uma febre alta que não passava, uma tosse seca que me lembrava dolorosamente da minha mãe. O médico foi chamado, receitou remédio e repouso. Durante a doença de Gladys, fui eu quem assumiu as tarefas domésticas. Cozinhei o melhor que pude, limpei, lavei as roupas pesadas de Amos que voltaram manchadas de gordura e poeira das estradas. Ele observou meus esforços com um meio sorriso no rosto, comentando: às vezes você se torna uma verdadeira mulherzinha, né? Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, Amos entrou na cozinha. Ele estava sem camisa, vestindo apenas uma calça de pijama velha. Seu peito largo estava coberto de pelos grisalhos. Sua barriga saliente pendia sobre a cintura. Ele parou atrás de mim tão perto que eu conseguia sentir seu cheiro. Uma mistura de suor, cigarros e algo que só depois entendi que era uísque. Você está fazendo um bom trabalho, Genevieve, ele disse com a voz arrastada. Sua madrasta está doente, mas você está cuidando bem da casa. Murmurei um agradecimento, com os olhos fixos nos pratos e as mãos tremendo levemente na água com sabão. Sabe, uma mulher precisa saber cuidar de uma casa, ele continuou, chegando ainda mais perto. Mas ela também precisa saber como cuidar do seu homem. Suas mãos grandes e ásperas repousavam sobre meus ombros. Eu congelei. Ele aproximou o rosto do meu ouvido e sua respiração quente e pesada contra minha pele. Quando terminar aqui, vá tomar seu banho.
Deixei uma toalha limpa para você. Foi a primeira vez que notei que a porta do banheiro não tinha fechadura. Era um banheiro pequeno e escuro, com uma banheira de metal onde aquecíamos água para o banho. Enquanto a água esquentava no fogão, meu coração disparava. Algo estava errado. Algo no ar, nas palavras de Amos, no jeito como ele olhou para mim. Enchi a banheira com água quente e um pouco fria, tentando prolongar o processo o máximo possível. Entrei na água, tentando relaxar, tentando afastar a sensação de perigo que crescia dentro de mim. Foi quando ouvi passos no corredor. Pesado, deliberado. Meu coração parou quando a porta do banheiro se abriu. Amos estava parado ali, ocupando toda a porta, com seus olhinhos fixos em mim. Encolhi-me na banheira, tentando cobrir-me com os braços com a escassa espuma do sabão. Não precisa ser tímido, ele disse, com a voz diferente agora, mais baixa, mais sinistra. Somos uma família, não somos? Fechei os olhos com força, rezando para que ele fosse embora, que Gladys o chamasse, que alguma coisa acontecesse. Mas nada aconteceu. Ele ficou ali me observando na água cada vez mais fria. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente disse as palavras que marcariam o início do meu pesadelo. Não vou parar até você engravidar. Não foi um desejo. Não foi uma ameaça casual. Era uma frase, um plano, uma promessa terrível que fazia a água quente do banho parecer congelar em volta do meu corpo. Naquela noite, chorei silenciosamente no meu quarto, com a cadeira firmemente pressionada contra a porta, mas eu sabia que era apenas uma barreira simbólica. Se ele quisesse entrar, ele entraria. Comecei a entender que estava preso em uma armadilha sem saída aparente. Longe do meu irmão, sem dinheiro, sem conhecer ninguém na cidade, completamente à mercê de um homem cujos olhos revelavam intenções que uma menina de 12 anos começava a compreender com crescente terror. Na manhã seguinte, Gladys ainda estava na cama, com febre alta. Amos saiu cedo com um dos caminhões. Disse que voltaria em 2 dias. Foram 2 dias de descanso, de planejamento desesperado. Pensei em fugir, mas para onde também? Como? Sem dinheiro, sem conhecer as estradas, sem ter para onde ir. Escrevi uma carta para Claude, endereçando-a à casa do nosso tio em Riverside, sabendo que provavelmente ela nunca chegaria. Nela contei tudo, implorei por ajuda. Fui até os correios da cidade e usei as poucas moedas que tinha guardado para comprar o selo. Foi um grito desesperado de socorro lançado ao vento. Quando Amós retornou, ele trouxe presentes. Um vestido para mim, rosa claro com florzinhas, um tamanho menor do que eu usava. Você vai ficar linda nele, disse ele, seu olhar percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir suja. Para Gladys, ele trouxe xarope para a tosse. Você vai melhorar logo, disse ele, mas havia algo em seu tom sugerindo que ele realmente não se importava. Naquela noite, o ritual do banho se repetiu. A água quente, os passos no corredor, a porta se abrindo. Desta vez, Amos falou mais. Palavras que eu não quero repetir. Palavras que nenhuma garota deveria ouvir. Permaneci imóvel, olhos fechados, rezando para que acabasse logo. Quando finalmente saí do banho, ele não estava mais lá. Corri para o meu quarto, me vestindo no caminho, meu coração batendo como um tambor. A cadeira contra a porta, as cobertas puxadas até o queixo, os olhos abertos na escuridão. Foi assim que começou o ciclo de terror que dominaria os anos seguintes. Os banhos noturnos se tornaram um ritual de medo. Amos estava sempre lá, observando, comentando, ameaçando. Eu não vou parar até você engravidar. Ele repetiu como um mantra terrível. Você será minha pequena mulher. Você me dará filhos. Gladys se recuperou da febre, mas algo nela havia mudado. Ela ficou mais distante, mais apática. Ela viu o que estava acontecendo, mas fechou os olhos,
virou o rosto. Uma vez tentei falar com ela, contar sobre os banhos, sobre as palavras de Amos. Ela me interrompeu abruptamente. Não invente coisas, garota. Ele só está cuidando de você. A escola se tornou meu único refúgio. As horas em que eu podia escapar daquela casa. Estudei muito, me perdi nos livros, nas aulas, tentando esquecer, tentando criar um mundo alternativo onde eu não precisasse voltar para casa. Foi na escola que conheci a professora Olivia, uma senhora de cabelos alegres e olhos gentis que ensinava inglês. Ela notou minha mudança, como eu havia me tornado mais quieta, mais retraída. Um dia, ela me ligou depois da aula. "Está tudo bem em casa, Genevieve?" perguntou ela com a voz suave. Eu queria contar tudo, queria gritar por socorro, mas as palavras não saíam. O medo era maior. O medo de não acreditarem em mim, o medo de piorar as coisas, o medo de Amos descobrir. "Sim, professora", respondi, com os olhos fixos no chão. "Só sinto falta do meu irmão." "Se precisar conversar", disse ela, tocando levemente meu ombro. "Estou aqui." Aquele toque gentil, aquela oferta sincera de ajuda quase quebrou minha determinação. Quase corri para os braços dela, quase contei tudo, mas não contei. Naquele momento, não consegui. À noite, em casa, o ritual continuava. O banho, Amos na porta, as palavras, o medo. A cada dia, ele se tornava mais ousado, mais próximo. Suas mãos não se contentavam mais em apenas tocar meus cabelos. Eu me encolhia, tentava me cobrir, tentava desaparecer na água. E a cada noite, antes de dormir, eu observava meu corpo com terror crescente, procurando sinais da gravidez que ele prometia, da prisão final que me ligaria para sempre àquele homem, àquela casa. Cada mês que passava sem aquele sinal era um pequeno milagre, uma breve trégua, um adiamento da sentença. Era assim que eu vivia minha 13 anos. Entre o medo dos banhos noturnos e a ansiedade constante, observando meu corpo mudar, se desenvolver, sabendo que cada mudança era percebida por aqueles olhinhos frios que espreitavam na água. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses. Cada dia era igual ao anterior. Cada noite trazia o mesmo terror. Tornei-me especialista em prever o humor de Amos, em interpretar seus passos no corredor, em saber quando era melhor me esconder e quando era inevitável encarar sua presença. O inverno de 1965 foi particularmente rigoroso. O frio cortante do deserto de Mojave parecia penetrar pelas rachaduras nas paredes, pelas tábuas gastas do assoalho. A água do banho demorava mais para esquentar e eu prolongava o processo o máximo que podia, adiando o momento do ritual noturno. Mas ele sempre vinha, inevitável como a noite. "Você está demorando demais", reclamou certa noite, com a voz alterada pelo uísque. "A água vai esfriar." As idas ao banheiro tornaram-se mais longas, mais intensas. Amos não se contentava mais em apenas assistir. Suas mãos, grandes e ásperas, comecei a tocar na água para brincar com a espuma fina. Logo, logo, ele dizia, com os olhos fixos em mim: "Vamos ver se tem um bebezinho crescendo ali." Eu vivia em constante estado de alerta. Dormia pouco, comia mal. Na escola, minhas notas começaram a cair. A professora Olivia me ligou novamente, preocupada. "Genevieve, você está mais magra. Você tem olheiras. Está doente?" "Não, professora", respondi, evitando seu olhar. "Só não estou dormindo bem." "Por quê?" ela insistiu. Hesitei. Algo dentro de mim queria contar, gritar por socorro, mas o medo era maior. O medo do que Amos faria se soubesse. "Pesadelos", respondi finalmente. Não era mentira. Minha vida havia se tornado um pesadelo. Em casa, Gladys se tornava mais uma sombra a cada dia.
Ela raramente falava, raramente saía do quarto, exceto para cozinhar e limpar. Quando Amos não estava por perto, ela se sentava na cadeira da cozinha, olhando para o nada, como se estivesse ausente do próprio corpo. Às vezes, ela tossia, uma tosse seca que dolorosamente me lembrou da minha mãe. Uma noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi uma conversa entre eles. Estavam na sala de estar, vozes baixas, mas audíveis na pequena casa. Ela já está na idade, dizia Amos. Ela é uma mulher agora. Ela tem apenas 13 anos, respondeu Gladys, com a voz fraca, mas com um raro tom de protesto. Na idade dela, muitos já são casados, retrucou ele. Além disso, ela não é sua filha, nem minha. Ela é apenas uma garota que estamos criando por caridade. Essas palavras me atingiram como um soco. Eu não era nada para eles. Nem uma filha, nem uma enteada. Apenas uma garota, um fardo, um objeto. Naquela noite, no banho, Amos estava diferente. Mais audacioso, mais determinado. Suas mãos não se contentavam mais apenas com a água. Está na hora, disse ele com a voz rouca. Já esperei o suficiente. Fechei os olhos com força, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto, misturando-se à água que agora parecia fria, apesar do vapor ainda subir. Quando finalmente me libertei daquele banheiro, corri para o meu quarto, com as pernas trêmulas e o coração acelerado. Naquela noite, deitada na cama com a cadeira pressionada contra a porta, tomei uma decisão. Eu não podia continuar assim. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. A ideia de uma gravidez, de ficar para sempre presa com aquele homem naquela casa, era insuportável. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Gladys tossiu violentamente. Um fio de sangue escorreu do canto da boca. Ela o limpou rapidamente com o guardanapo. Mas eu vi o medo em seus olhos. Ela sabia o que significava. A mesma coisa que havia tomado conta da minha mãe. Amos também viu. Seu olhar endureceu. Vou chamar o médico, disse ele secamente, sem nenhuma preocupação real na voz. O Dr. Baker veio naquela tarde. Um homem idoso com mãos trêmulas e óculos grossos. Ele examinou Gladys no quarto enquanto Amos e eu esperávamos na sala de estar. Quando saiu, seu semblante era grave. É tuberculose, disse ele suavemente para Amos. Avançada. Há quanto tempo? Perguntou Amos, com a voz fria. Difícil dizer. Meses, talvez semanas. Ela precisa ir para um sanatório. Amos balançou a cabeça. Não tenho dinheiro para isso. Ela vai ficar em casa. O médico suspirou, derrotado. Então ela precisa de cuidados. Repouso absoluto. Remédio. Ele passou uma receita e entregou a Amos. E você precisa ter cuidado. É contagioso. Depois que o médico saiu, Amos sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Seu olhar encontrou o meu, e eu vi algo novo. Ali. Cálculo, planejamento. Você cuidará dela, ordenou. Dê o remédio, deixe a comida limpa. Assenti em silêncio. Não tinha escolha. As semanas seguintes foram um borrão de exaustão. Acordei cedo, preparei o café da manhã para Amos, cuidei de Gladys, fui para a escola, voltei correndo, preparei o almoço que deixei pronto para quando Amos voltasse de suas viagens, limpei a casa, lavei roupas, dei remédio para Gladys, estudei quando podia, preparei o jantar. À noite, o ritual do banho continuava, mas agora havia uma nova dimensão de horror. Não se preocupe com a doença dela, dizia Amos enquanto me observava na água. Quando ela se for, seremos só nós dois, você, eu e a criança que você vai me dar. A ideia de ficar sozinha naquela casa com Amos, sem nem mesmo a presença distante e apática de Gladys, era aterrorizante. Comecei a planejar minha fuga com maior urgência. Comecei a economizar moedas, 1 centavo aqui, outro ali, do troco quando eu ia comprar pão ou remédio. Eu as escondia. Num buraco que fiz no colchão. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. Na escola,
A professora Olivia continuou a me observar com crescente preocupação. Um dia depois da aula, ela me deteve novamente. Genevieve, ela começou, com a voz gentil. Estou muito preocupada com você. Você está mais magra a cada dia, mais triste. Sei que sua madrasta está doente, mas será que está acontecendo alguma outra coisa? Olhei para aqueles olhos gentis dela e quase desabei. Quase contei tudo, mas o medo me paralisou novamente. Em vez disso, perguntei, com a voz quase num sussurro: Professora, quanto custa uma passagem de ônibus para San Diego? Ela me olhou surpresa. Por que você quer saber disso? Meu irmão está em Riverside. Quero visitá-lo. Entendo, disse ela pensativa. Deve custar uns $20 mais ou menos. É uma longa viagem. Os 20 abéis. Eu tinha economizado talvez 5. Eu precisaria de muito mais tempo. Seu padrasto não pode te levar? Perguntou Olivia. O pânico deve ter transparecido em meu rosto porque ela franziu a testa, preocupada. Genevieve, se algo estiver errado, você pode me dizer. Eu posso ajudar. Balancei a cabeça, com os olhos ardendo de lágrimas contidas. Está tudo bem, professora. Obrigado. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei Glatus sentado na cozinha, mais pálido do que nunca. Ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de medo, arrependimento e algo mais profundo, mais triste. Ele saiu, ela disse, com a voz fraca, retornando somente amanhã. Assenti, sentindo um breve alívio. Uma noite sem o ritual do banho, sem os olhos, sem as mãos. Sente-se, disse Gladys, indicando a cadeira à sua frente. Preciso falar com você. Sentei-me, apreensiva. Gladys nunca queria falar. Eu sei o que ele faz, começou ela com os olhos fixos na mesa. Eu sei o que acontece no banheiro. Permaneci imóvel, o coração batendo forte no peito. Por que você não faz nada? Perguntei finalmente, com a voz trêmula de raiva contida. Por que você permite? Ela tossiu, um som áspero que sacudiu seu corpo frágil. A princípio, pensei que fosse só olhar que ele nunca iria além disso. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mais tarde, ficou tarde demais. Ele é um homem perigoso, Genevieve. Muito perigoso. Como assim? Seus olhos encontraram os meus e eu vi terror neles. Acho que meu irmão matou seu pai. O mundo pareceu parar. O quê? Sussurrei. O acidente na ferrovia. Não foi um acidente. Amos estava lá naquele dia. Ele conhecia o capataz. Ele queria me ter para si. Sempre quis. Mas seu pai estava em o caminho. Senti náuseas, estômago embrulhado. Por que você está me contando isso agora? Porque eu estou morrendo. Ela respondeu simplesmente. E porque eu temo o que ele fará com você quando eu não estiver mais aqui. Ajude-me a escapar, implorei, segurando suas mãos frias. Me dá dinheiro para a passagem. Eu posso ir para San Diego, encontrar meu irmão. Ela balançou a cabeça. Eu não tenho dinheiro. Ele controla tudo. Mas ela hesitou, olhando ao redor como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Ele tem dinheiro escondido. Muito dinheiro. Onde? No escritório do galpão. Atrás do armário de ferramentas há um compartimento. A chave está no bolso da calça dele, aquele que ele pendura no quarto. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Gladys, que sempre foi tão passivo, tão cúmplice, agora me ofereceu uma saída. Por que agora? Perguntei. Por que você está me ajudando agora? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque não quero outro pecado na minha consciência quando eu encontrar Deus. Eu já tenho o suficiente. Naquela noite, não dormi. Planejei cada detalhe, cada movimento. Quando o dia amanheceu, Gladys estava pior. Febre alta, lençóis manchados de sangue da tosse noturna. Cuidei dela o melhor que pude, dei os remédios que o médico havia prescrito. Amos vai voltar hoje?
Perguntei, tentando manter a voz casual. Só à noite. Ela respondeu, com os olhos semicerrados de dor e exaustão. Ele mandou uma mensagem através de Jerry, o ajudante, que estava com problemas com o caminhão. Era a minha chance, talvez a única. Esperei até o meio da tarde, quando Gladys finalmente adormeceu sob o efeito da medicação. Entrei silenciosamente no quarto deles, meu coração batendo tão forte que temi que ela pudesse ouvir, mesmo em sono profundo. As calças de Amos estavam penduradas atrás da porta, como sempre. Com dedos trêmulos, vasculhei os bolsos, moedas, um canivete, um lenço sujo e uma pequena chave de latão. Saí de casa pelos fundos, atravessei o pequeno quintal até o galpão, onde os caminhões eram guardados. O cheiro de óleo diesel e borracha era forte. O escritório era uma sala minúscula nos fundos, com uma mesa velha coberta de papéis e um armário de ferramentas enferrujado. Movi o armário com esforço, o metal raspando no chão de concreto. Lá, como Gladys havia dito, havia uma pequena porta quase imperceptível na parede. A chave se encaixava perfeitamente. Lá dentro, encontrei uma caixa de metal. Abria com as mãos trêmulas, maços de dinheiro, mais do que eu já tinha visto na minha vida. Contas altas, novas, organizadas em pilhas meticulosas. Peguei o suficiente para uma passagem, talvez um pouco mais. Eu não queria levar muito. Ele notaria imediatamente. Fechei a caixa, coloquei-a de volta, fechei a portinha, empurrei o armário de volta para o lugar. Escondi o dinheiro na minha calcinha, o único lugar onde eu sabia que estaria seguro. De volta à casa, Gladys ainda dormia. Arrumei um pequeno embrulho com o essencial: a foto da minha mãe, o lenço bordado, uma muda de roupa, as cartas de Claude. Escondi-o debaixo da cama. O plano era simples. Na manhã seguinte, eu diria que precisava ir à farmácia comprar mais remédios para Gladys. Em vez disso, iria direto para a rodoviária. Havia um ônibus para San Diego às 8h30. Eu estaria longe antes que Amos percebesse, mas os planos raramente sobrevivem ao contato com a realidade. Amos chegou mais cedo do que o esperado. Ouvi o barulho do caminhão no quintal quando o sol começou a se pôr. O terror familiar se instalou meu peito. Verifiquei se o dinheiro ainda estava bem escondido, se o embrulho não estava visível debaixo da cama. Ele entrou como uma tempestade, o rosto vermelho, cheirando a uísque e estrada. "Onde está o jantar?" gritou, jogando o boné no sofá. "Vou prepará-lo agora", respondi, tentando manter a voz firme. Eu estava cuidando de Glatus. Ela piorou hoje. Sempre uma desculpa, murmurou ele, indo para o quarto. "Vou tomar um banho. Quando sair, quero comida na mesa. O chuveiro. Sempre o chuveiro. Mas desta vez era diferente. Era ele quem estava tomando banho, não eu. Um pequeno alívio em um mar de ansiedade. Comecei a preparar o jantar. Arroz, feijão, um pouco de carne que sobrou do dia anterior. Minhas mãos tremiam, mas tentei me concentrar. Amanhã eu estaria longe dali. Amanhã eu começaria uma nova vida. Amos saiu do banho vestindo apenas calças. Sentou-se à mesa e se serviu de uísque em um copo sujo. "A comida está chegando", eu disse, evitando olhar para ele. Ele tomou um grande gole da bebida, seus olhos pequenos e duros fixos em mim. "Você sabe que dia é hoje?" perguntou ele. "Sexta-feira", respondi automaticamente. "Não, seu idiota. É o 10º dia para verificar o dinheiro." O sangue congelou em minhas veias. 10º? Como eu não me lembrei? A cada 10 ele contava o dinheiro escondido e anotava cada centavo em um pequeno caderno preto. Ele saberá, pensei, com o pânico crescendo. Ele saberá que eu peguei. "Termine esta comida", ele ordenou, levantando-se. "Vou para o galpão. Já volto." Quando a porta se fechou atrás dele, quase desmaiei de terror. Foi questão de minutos até que ele descobrisse. O que eu faria? Para onde eu iria? Corri para o quarto de Gladys. Ela estava acordada, com os olhos brilhantes de febre.
Ele voltou, ela sussurrou. E ele foi verificar o dinheiro, respondi, com a voz trêmula. Gladys, ele vai me matar. Ela fechou os olhos por um momento. Na minha mesa de cabeceira, ela disse finalmente. Na gaveta de baixo, há uma garrafa marrom. Elas serviam para quando a dor se tornasse insuportável. Abri a gaveta com dedos trêmulos, uma pequena garrafa de vidro âmbar sem rótulo, dentro de pílulas brancas. O que é isso? Perguntei. Morfina, ela respondeu. Forte. O médico disse para matar um homem. Olhei para o frasco, para os comprimidos, para Gladys. Foi isso? Essa era a única saída? Antes que eu pudesse responder, ouvi a porta da frente sendo aberta violentamente. Escondi a garrafa no bolso do meu avental, com o coração batendo forte no peito. Genevieve. O rugido de Amos ecoou pela pequena casa. Saí do quarto de Gladys e fechei a porta atrás de mim. Ele estava na sala de estar, com o rosto contorcido de raiva e os punhos cerrados. Seu pai era um ladrão, e você também é, ele gritou. Onde está meu dinheiro? Não sei do que você está falando, tentei dizer, minha voz traindo meu medo. A mão dele se moveu tão rápido que não tive tempo de desviar. O tapa atingiu meu rosto com força, me jogando contra a parede. A dor explodiu, quente e aguda. Não minta para mim, ele sibilou, aproximando-se. Você estava lá. Você pegou meu dinheiro. Onde ele está? Outro tapa mais forte, o gosto metálico de sangue na minha boca. Por favor, implorei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não peguei nada. Ele me agarrou pelos cabelos e me arrastou pela sala de estar. Vamos ver se um banho de água fria ajuda você a lembrar. O banheiro. Sempre o banheiro, mas dessa vez não havia água quente, nem pretensão de ritual, apenas pura brutalidade. Ele abriu a torneira e encheu a banheira com água fria. Tire a roupa, ele ordenou. Não, sussurrei aterrorizada. Seus olhos se estreitaram. Tire suas roupas ou eu vou arrancá-las de você. Minhas mãos se moveram lentamente em direção aos botões do vestido. Cada movimento era uma agonia, cada segundo uma eternidade. O frasco de comprimidos pesava no bolso do meu avental. Minha única chance. Preciso ir ao banheiro, eu disse de repente. Ele riu, um som sem humor. Que conveniente. Você terá que segurá-lo. Por favor, insisti. Estou menstruada. Preciso limpar. Isso o fez hesitar. A ideia do sangue menstrual o repelia. Eu sabia que era a única coisa que o mantinha distante em certos dias. 5 minutos, ele finalmente concedeu e deixou a porta aberta. Assenti e fui até o pequeno banheiro anexo. A porta não fechava completamente, mas proporcionava alguma privacidade. Com as mãos trêmulas, tirei a garrafa do bolso. 2 comprimidos matam um homem, disse Gladys. Esmaguei 3 entre meus dedos, reduzindo-os a um pó fino. Onde colocar? Como fazer para ele pegar? O uísque que ele sempre tomava no jantar. Se eu pudesse voltar para a cozinha, colocaria na bebida. Acabou o tempo, trovejou a voz de Amos. Venha aqui agora. Era tarde demais para o plano do uísque. Guardei o pó no bolso do avental, com o coração pesado. O que se seguiu foi um pesadelo de água fria, dor e humilhação. Amos me forçou a entrar na banheira, mantendo-me submersa até meus pulmões arderem por falta de ar. Quando me permitiu sair, foi apenas para repetir a mesma pergunta. Onde está meu dinheiro? Finalmente, exausta, derrotada, não tive escolha. No meu quarto, sussurrei entre soluços. Debaixo do colchão, ele me puxou pelos cabelos, me forçando a ficar de pé. Vamos buscá-lo. Tremendo de frio e medo, enrolei-me em uma toalha fina. Ele me arrastou pelo corredor até o meu quarto. Levantou o colchão com uma das mãos, enquanto a outra ainda segurava meu braço com força brutal. Lá estavam,
As moedas que eu havia juntado ao longo de meses, não o dinheiro que eu havia tirado do esconderijo, que ainda estava escondido em minha calcinha, agora molhada e jogada no chão do banheiro. Isso, ele rugiu. É só isso? Cadê o resto? Não tem mais. Eu solucei. Foi só isso que economizei para comprar um presente para Gladys. Ele me jogou na cama com força. Mentirosa, ele sibilou. Sua mentirosa suja. Você sabe o que acontece com ladrões na minha casa. Seu cinto fez um som sibilante ao ser retirado da calça. Fechei os olhos, me preparando para o que viria a seguir. Foi quando ouvimos o barulho. Um baque surdo vindo do quarto de Gladys, seguido por um gemido prolongado. Amos hesitou, o cinto ainda erguido no ar. O que foi isso? Ela deve ter caído. Respondi, aproveitando a distração. Ela estava muito fraca hoje. Ele xingou baixinho. Fique aqui, ordenou. Ainda não terminamos. Quando ele saiu do quarto, me deixei cair na cama, exausta e derrotada. A fuga havia falhado. O dinheiro seria descoberto eventualmente. Não havia como fora. Foi então que vi, na pressa, que Amos havia deixado o cinto. Um cinto grosso de couro com uma fivela de metal pesada, uma arma se usada corretamente. Levantei-me silenciosamente e peguei o cinto. O peso era reconfortante em minha mão. Aproximei-me da porta escutando. Vozes vinham do quarto de Gladys. Amos repreendendo, Gladys tossindo e gemendo. Era minha chance, minha única chance. Parado na porta do meu quarto, com o cinto de Amos firme entre meus dedos, ouvi as vozes vindas do quarto de Gladys. Ela tossia violentamente, e ele murmurava irritado. Pare com essa mulher. Você não vê que tenho coisas mais importantes para resolver? Meu coração batia tão forte que parecia querer pular para fora do peito. Minhas mãos tremiam, mas segurei o cinto com determinação. Eu não tinha nenhum plano além daquele momento. Bati em Amos com toda a força que consegui reunir e corri. Correr para onde? Eu não sabia. Eu simplesmente sabia que precisava acabar com isso naquela noite. Respirei fundo e dei um passo em direção ao corredor. Foi quando ouvi um som que me congelou. O tilintar do vidro. Amos encontrou o frasco de comprimidos. O que é isso? Eu o ouvi perguntar. Morfina? O médico te deu isso? A resposta de Gladys foi fraca demais para eu entender. Então a voz de Amos novamente, mais alta. Você estava escondendo isso de mim. Você sabe quanto vale isso? Retirei-me para o quarto. Se ele estivesse descobrindo as pílulas, logo voltaria sua atenção para mim novamente. Eu não teria chance contra ele em um confronto direto, mesmo armado com o cinturão. Olhei em volta, desesperado. Minha pequena janela dava para o quintal e para o galpão. Era estreito, mas talvez. Deixei o cinto cair na cama e tentei abrir a janela. Estava preso. Anos de umidade haviam inchado a madeira. Forcei com toda a minha energia, sentindo minhas unhas quebrarem contra a moldura. Finalmente, com um rangido agudo, a janela cedeu. O ar frio da noite invadiu o quarto. Olhei para baixo. Não foi uma queda grande, talvez de 2 metros até o chão. Eu poderia fazer isso. Eu precisei. Voltei para pegar o pequeno pacote que havia preparado e estava escondido debaixo da cama. Quando me abaixei para alcançá-lo, ouvi os passos pesados de Amos no corredor. Aquela garota vai pagar, ele rosnou, com a voz alterada pela raiva e pela bebida. Não havia mais tempo. Abandonei o embrulho, voltei para a janela, passei as pernas para fora. No momento em que me lancei para o pátio, ouvi a porta do meu quarto sendo aberta violentamente. Volte aqui! O rugido de Amos cortou a noite. Caí no chão duro, a dor explodindo nos meus joelhos e palmas, mas o medo era mais forte que a dor. Levantei-me num impulso e corri em direção ao galpão. Se eu pudesse me esconder entre os caminhões, talvez eu tivesse uma chance. O galpão estava escuro.
Apenas o fraco luar entrava pelas rachaduras do telhado. Esgueirei-me entre os dois caminhões, respirando o forte cheiro de óleo e borracha. Ouvi a porta da casa bater e a voz de Amos gritando meu nome. Genevieve, você não tem para onde ir. Volte agora, e talvez eu seja misericordioso. Misericórdia? A palavra soou como uma piada cruel. Amós não conhecia o significado de misericórdia. Agachei-me no espaço entre a parede e o caminhão mais velho, rezando para que a escuridão me protegesse. Através das rachaduras do galpão, vi a silhueta de Amos no quintal, sua figura enorme recortada contra a luz que vinha da casa. Eu sei que você está aí, garota. Ele chamou, sua voz falsamente doce agora. Não seja tolo. Está frio lá fora. Volte para casa. Casa? Aquele lugar nunca foi meu lar. Era minha prisão, meu inferno pessoal. Amos começou a se aproximar do galpão. Ele sabia. Ele sabia que era para lá que eu tinha corrido. Eu não tinha mais para onde me esconder. Foi quando vi que a porta do escritório era um jarro. O escritório onde ficava o esconderijo do dinheiro. Rastejei silenciosamente naquela direção enquanto ouvia os passos de Amos se aproximando da entrada principal do galpão. O escritório era pequeno, apertado. Não havia muitos lugares para me esconder. A mesa, o armário de ferramentas, algumas caixas empilhadas em um canto. As caixas. Talvez eu pudesse me esconder atrás delas. Mal havia me posicionado quando a luz acendeu. Amos estava na porta, uma lanterna na mão, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e triunfo. Te peguei, disse ele, avançando em minha direção. Recuei para a parede, sabendo que estava encurralada. Não havia saída. Amos colocou a lanterna na mesa, seus olhos pequenos e duros fixos em mim. Você sabe o que acontece com garotas desobedientes? Perguntou ele, desabotoando o cinto que usava. Outro cinto, não o que eu tinha deixado no quarto. Eles precisam aprender. Aprenda bem. Lágrimas turvaram minha visão. Era o fim. Eu não tinha como escapar, nem como lutar. Fechei os olhos, esperando o primeiro golpe. Foi quando ouvi um barulho na porta do escritório. Amos se virou surpreso. Gladys estava lá, encostada no batente, mais pálida do que nunca, o rosto brilhando de suor febril. Deixa a garota em paz, disse ela, com a voz fraca, mas determinada. Amos riu, um som sem alegria. Volte para a cama, mulher. Isso não é da sua conta. É da minha conta, respondeu ela, dando um passo vacilante para dentro do escritório. Tudo isso é da minha conta. Eu permiti. Eu sabia e não fiz nada. Gladys, volte para casa, ordenou Amos, com a voz endurecida. Você está doente. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, retrucou ela. Em sua mão, algo brilhava à luz da lanterna. Um copo. Genevieve, venha comigo. Olhei para Amos, para Gladys, para a porta. Se eu corresse agora, talvez tivesse uma chance. Ela não vai a lugar nenhum, rosnou Amos, dando um passo em minha direção. Foi então que Gladys fez algo que eu nunca imaginei. Ela riu, uma risada fraca, interrompida por uma tosse, mas uma risada. Qual é a graça? Perguntou Amos, irritado. Você, respondeu ela. Tão preocupada com seu dinheiro, com seu poder sobre nós. Você nem percebeu o que está acontecendo. Do que você está falando, mulher? Gladys levantou a copo. Sua bebida? O uísque que estava na mesa da cozinha. Você bebeu. Amos franziu a testa. E daí? Os comprimidos, ela disse simplesmente. Morfina. O suficiente para derrubar um cavalo. O rosto de Amos se transformou. Compreensão, descrença, raiva, tudo em rápida sucessão. Você não faria isso, ele sussurrou. Eu já fiz, ela respondeu. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Nem um pouco. Amos deu um passo em sua direção, as mãos estendidas como garras. Mas então ele cambaleou,
apoiando-se pesadamente na mesa. O quê? O que você fez comigo? O que eu deveria ter feito há muito tempo, respondeu Gladys. Genevieve, venha logo. Eu não precisava de outro incentivo. Corri para o lado de Gladys, passando o mais longe possível de Amos, que agora estava apoiado na mesa, respirando pesadamente, rosto vermelho. Você. Você vai pagar. Ele gaguejou, sua voz já arrastada. Eu vou. Eu vou matar vocês dois. Você não vai fazer nada, respondeu Gladys com uma calma que nunca demonstrara antes. Nunca mais. Saímos do escritório, fechando a porta atrás de nós. Ouvi um baque surdo. Amos caindo, talvez. Gladys trancou a porta com a chave que estava no bolso do hobby. Ele vai morrer? Perguntei tremendo. Não, respondeu ela com a voz fraca. Não dei o suficiente para isso, mas ele vai dormir por um bom tempo, o suficiente. Voltamos para casa, Gladys apoiando-se pesadamente em mim. Cada passo parecia causar-lhe uma dor imensa. Quando chegamos à cozinha, ela desabou em uma cadeira, respirando com dificuldade e fazendo barulho. Preciso ir ao hospital, disse ela entre acessos de tosse. Não tenho muito tempo. Vou pedir ajuda, prometi. Não, ela segurou meu braço com uma força surpreendente. Primeiro me escute, não temos muito tempo. Sentei-me em frente a ela, ainda tremendo dos acontecimentos da noite. O dinheiro, começou ela. O dinheiro que você pegou, onde está? Hesitei, depois confessei. De cueca no banheiro. Vá buscá-lo agora. Corri para o banheiro e encontrei minhas roupas ainda molhadas no chão. O dinheiro estava lá, úmido, mas intacto. Voltei para a cozinha. Há um ônibus para San Diego às 6 horas da manhã, disse Gladys, cada palavra com um esforço visível. Você vai pegá-lo. Você vai encontrar seu irmão. Você vai recomeçar. E você? Perguntei. Ela sorriu tristemente. Vou para o hospital depois disso. Bem, não importa. O que importa é que você estará longe daqui. Amos virá atrás de mim, eu disse, o medo retornando. Ele vai me encontrar. Não, ele não vai, ela respondeu com uma estranha certeza. Ele terá muitos problemas aqui. Como assim? Ela tossiu, um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Vou para o hospital. Vou contar tudo sobre o abuso, sobre você, sobre como ele me ameaçou todos esses anos. Vou contar sobre minhas suspeitas sobre o seu pai morte. Eles acreditarão em você? Perguntei cética. Talvez não, mas a dúvida será plantada. E ele sabe disso. Ele sabe que, mesmo à beira da morte, posso destruir sua reputação nesta cidade. Compreendi então que não se tratava apenas de me dar tempo para escapar. Tratava-se de vingança. A vingança de Gladys contra o irmão que a controlava, a manipulava, usando-a como um peão em seus planos cruéis. Há mais uma coisa, continuou ela, abrindo a gaveta da mesa da cozinha. De lá, tirou um envelope amarelado. Estas são cartas do seu irmão. Cartas que Amos escondeu de você. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Havia pelo menos 10 cartas, todas com o nome de Claude no endereço do remetente. Ele escreveu, sussurrei, com lágrimas nos olhos. Muitas vezes, Amos interceptou as cartas. Ele não queria que você soubesse. Não queria que você tivesse esperança. Abri a primeira carta, datada de 6 meses atrás. A letra familiar de Claude encheu meus olhos de lágrimas. Querida irmãzinha, começava assim. Estou preocupada com você. Por que não responde às minhas cartas? Estou morando em San Diego agora, trabalhando em uma oficina mecânica. O endereço está no envelope. Por favor, escreva para mim. Preciso saber se você está bem. San Diego. Claude estava em San Diego, não mais em Riverside com nosso tio, mas na cidade grande, e tinha um endereço, um lugar para ir. Por que você está fazendo isso agora? Perguntei a Gladys. Por que não antes? Ela baixou os olhos. Medo, covardia, vergonha. Escolha o motivo que quiser. Todos são verdadeiras. Mas agora,
Agora estou morrendo, Genevieve. E quero fazer pelo menos uma coisa certa antes de ir. A noite foi longa. Gladys me contou tudo. Como Amos sempre foi obcecado por ela. Como ele ficou furioso quando ela se casou com outro homem. Como ele foi ao funeral da minha mãe não para consolar, mas para tirar vantagem da situação. Como ele planejou cuidadosamente eliminar meu pai do caminho, nos levar para longe, nos isolar onde ninguém nos conhecesse. Ele sempre quis uma família, disse ela, com a voz cada vez mais fraca. Mas do jeito dele, controlado, submisso. Quando você chegasse à idade, quando ele percebesse que poderia te usar, ela não precisaria terminar. Eu entendia agora. Eu entendia tudo. Quando o céu começou a clarear, Gladys estava pior. Febre alta, respiração difícil. Ajudei-a a se vestir. Prepare-se. Vou ligar para o Sr. Olsen, o vizinho, disse ela. Ele tem um carro. Ele vai me levar para o hospital em Barstow. É melhor do que o daqui. E eu? Perguntei. Você irá para a rodoviária, o primeiro ônibus. Não olhe para trás, Genevieve. Vá embora. Nos despedimos na porta de casa. Eu com meu pequeno embrulho agora recuperado de debaixo da cama e o dinheiro de Amos seguro no meu bolso. Ela encostada no batente da porta, mais um fantasma do que uma pessoa, seu rosto marcado pela doença e pelo sofrimento. Sinto muito, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Por tudo, por não ter te protegido. Você está me protegendo agora, respondi brevemente, abraçando-a. Foi a última vez que a vi. Fui para a rodoviária, com o coração pesado, mas determinado. Eu não sabia o que aconteceria com Amos quando ele acordasse. O que Gladys diria no hospital, se alguém acreditasse nela. Eu só sabia que estava livre. Finalmente livre. O ônibus para San Diego chegou pontualmente às 6 horas da manhã. Subi os degraus com as pernas trêmulas, entreguei o dinheiro da passagem. Sentei-me perto da janela observando as agulhas desaparecerem enquanto o ônibus ganhava a estrada. Eu não chorei. Lágrimas viriam depois, muitas vezes, em muitos momentos. Mas naquele instante, senti apenas um imenso alívio. O pesadelo tinha acabado. A água fria do chuveiro, os olhos de Amos, suas mãos, suas ameaças, tudo ficou para trás. Nas curvas da estrada, apertando contra o peito o envelope com as cartas de Claude, permiti-me, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com um futuro. Um futuro sem medo. Um futuro que naquele momento parecia possível. E enquanto o sol nascia no horizonte, trazendo a luz para um novo dia, sussurrei uma promessa a mim mesma. Nunca mais ninguém terá esse poder sobre mim. Nunca mais permitirei que me façam sentir assim. Foi o início da minha libertação. O início da jornada que me levaria, muitos anos depois, a me tornar a mulher que sou hoje. Uma sobrevivente. Uma mulher que aprendeu da maneira mais difícil o verdadeiro significado da força. A viagem até San Diego foi longa. O ônibus sacudia pela rodovia deserta, parando em pequenas cidades ao longo do caminho. Sentada perto da janela, observei a paisagem mudar, os campos abertos dando lugar a cidades maiores, mais movimento, mais vida. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto contorcido de Amos, ouvia sua voz ameaçadora. Então os abri novamente, concentrando-me na paisagem, tentando me convencer de que a distância entre nós aumentava a cada quilômetro percorrido. Cheguei a San Diego no final da tarde. A rodoviária era um caos de gente e barulho, tão diferente do silêncio opressivo das agulhas. Desci do ônibus com meus poucos pertences, sentindo-me pequeno e perdido naquela imensidão. Nas cartas, Claude havia fornecido um endereço, Ocean View Street, no bairro de Mission Hills. Peguei o dinheiro que restava da passagem e contei-o cuidadosamente. Não era muito, mas talvez o suficiente para um táxi. Perguntar sobre ônibus urbanos parecia intimidador demais naquele momento.
Um taxista idoso de bigode grisalho e sorriso gentil concordou em me levar. Primeira vez em San Diego? Perguntou ele, observando meu olhar assustado pelo retrovisor. Sim, respondi, com a voz baixa. Vim para encontrar meu irmão. Ah, que bom, comentou ele. Família é importante. Seu irmão morou aqui? Há quanto tempo? Alguns meses. Ele trabalha em uma oficina mecânica. O táxi cortava as ruas movimentadas da cidade. Olhei maravilhada para os prédios altos, as lojas, as pessoas apressadas nas calçadas. Tudo era tão grande, tão vibrante, tão livre. Chegamos ao endereço depois de uns 20 minutos. Era uma rua tranquila com casas simples, mas bem cuidadas. Paguei o taxista e agradeci. Fiquei na calçada olhando para o número indicado nas cartas de Claude. Uma casa verde clara com uma pequena varanda. No jardim da frente, flores coloridas. Uma casa alegre e acolhedora. Com o coração batendo forte, aproximei-me e bati à porta. Passos do outro lado, uma voz feminina perguntando quem era. Estou procurando Claude Rodrigues, respondi, com a voz trêmula. Meu irmão. A porta se abriu, revelando uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, rosto gentil marcado pelo tempo. Você é Genevieve? Ela perguntou, arregalando os olhos. Irmã de Claude? Assenti, surpresa ao ouvir ser reconhecida. Meu Deus! Ela exclamou, abrindo os braços. Entre, menina. Entre. Claude ficará louco de alegria. Ele te procurou tanto. Entrei hesitante. A casa era pequena, mas aconchegante. Fotos nas paredes, o cheiro de comida no ar, uma sensação de lar que eu não sentia há anos. Sou a senhora Irene. A senhora se apresentou, me levando para a sala de estar. Claude mora comigo há quase um ano. Ele é como um filho para mim. Como ele veio parar aqui? Perguntei, sentando-me no sofá. Ela indicou. Ah, é uma longa história, ela respondeu, sentando-se ao meu lado. Mas basicamente, Claude trabalhava para meu falecido marido na loja. Quando Harold morreu, Claude assumiu o negócio. Ele não tinha onde morar. Eu tinha esta casa grande demais só para mim. Foi uma bênção para nós dois. Ela me olhou atentamente, notando minha aparência cansada, as roupas amassadas, o medo ainda presente em meus olhos. Você não parece bem, querida, ela comentou gentilmente. Quer me contar o que aconteceu? Abri a boca e fechei-a novamente. Como explicar? Como contar a um estranho o horrores que vivi? É complicado, respondi finalmente. Fugi das agulhas do meu padrasto. Algo em seu olhar me dizia que ela entendia mais do que eu havia dito. Uma sabedoria ancestral, uma compreensão feminina que transcende as palavras. Você está segura agora, garantiu ela, apertando minhas mãos entre as dela. Esta casa é seu lar pelo tempo que precisar. E Claude ficará tão feliz. Ele nunca desistiu de te encontrar, sabia? As lágrimas que eu havia segurado durante toda a viagem finalmente vieram. Grossas, quentes, libertadoras. A senhora Irene me abraçou, permitindo que eu chorasse em seu ombro, murmurando palavras de conforto como uma mãe faria. Foi assim que Claude nos encontrou quando chegou do trabalho uma hora depois. Eu ainda estava soluçando nos braços da senhora Irene quando a porta se abriu e ele entrou. Não o reconheci imediatamente. O garoto magro que eu conhecia havia se transformado em um jovem alto, de ombros largos, mãos manchadas de graxa, rosto marcado pelo trabalho duro. Mas os olhos eram os mesmos. Gentis, protetor, cheio de vida, Claude, chamei, com a voz embargada. Ele congelou na porta, com os olhos arregalados de descrença. Gênio, ele sussurrou, usando meu apelido de infância. É realmente você? Levantei-me, com as pernas bambas. Nós nos olhamos por um longo momento. Anos de separação entre nós. Um oceano de experiências não compartilhadas. Então, num movimento repentino, ele atravessou a sala
e me abraçou. Um abraço tão forte que quase me tirou o fôlego. Mas não me importei. Era segurança. Era proteção. Era o que eu desejava há tanto tempo. Você veio, ele repetiu, com a voz embargada. Você finalmente chegou. Aquela noite foi de lágrimas, histórias e revelações. Sentada à mesa da cozinha da senhora Irene, com pratos de sopa fumegante e pão caseiro, contei tudo. Morte do pai. Amos, os banhos, as ameaças, o medo constante. Contei sobre Gladys, sobre sua doença, sobre como ela finalmente me ajudou a escapar. Claude ouvia tudo em silêncio, com os punhos cerrados sobre a mesa, o rosto uma máscara de dor e raiva contida. Quando terminei, ele se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro na cozinha como um animal enjaulado. Eu vou matá-lo, ele declarou, com a voz perigosamente calma. Vou voltar para as agulhas e matá-lo com minhas próprias mãos. Não, Claude, intervinha assustada. Ele não vale a pena. Ele não vale a pena. Ele abusou de você, ele gritou, socando a parede. Minha irmãzinha. A senhora Irene, que ouvia tudo em silêncio e apoio, finalmente falou. A vingança não apagará o que aconteceu. Claude, isso só vai trazer mais dor. O que sua irmã precisa agora é de um novo começo. Paz, segurança. Seus olhos encontraram os meus, sábios e compassivos, e justos, é claro, mas justiça de verdade, não vingança. Nos dias seguintes, um plano foi elaborado. A senhora Irene conhecia uma advogada, a senhora Coneta, que trabalhava com casos de violência contra mulheres e crianças. Com minha permissão, ela a chamou para conversar. A senhora Queta era uma mulher impressionante, alta, elegante, com uma voz firme e um olhar penetrante. Ela ficou sentada comigo por horas, ouvindo minha história, tomando notas e fazendo perguntas difíceis, mas necessárias. Podemos denunciá-lo, ela explicou. Existem leis, mesmo que nem sempre sejam bem aplicadas. Mas preciso ser honesto. Vai ser difícil. Sua palavra contra a dele. Sem provas físicas, sem testemunhas dispostas a falar. Gladys, eu me lembrei. Ela sabe tudo. Ela estava indo para o hospital em Barstow quando eu fugi. A senhorita Coneta assentiu, pensativa. Vou verificar. Se ela estiver disposta a testemunhar, temos uma chance. Mas não foi necessário. 3 dias depois da minha chegada a San Diego, o jornal local publicou uma pequena nota que Claude encontrou por acaso. Homem encontrado morto em agulhas. Ama Silvera, 45, dono de uma pequena empresa de caminhões, foi encontrado morto em seu escritório. A polícia está investigando as circunstâncias da morte, mas há suspeitas de suicídio. Suicídio? A palavra pairava entre nós como um fantasma. Seria possível? Ao acordar da sedação e descobrir que eu havia fugido, que Gladys havia ido ao hospital, possivelmente para denunciá-lo, Amos decidiu que não havia saída. Nunca soubemos com certeza. Algumas semanas depois, recebemos uma carta de Barstow. Era de Gladys, ditado a uma enfermeira. A caligrafia dela era diferente, mas as palavras eram dela. Genevieve, começava a carta. Espero que você esteja bem e seguro. Estou no hospital há quase um mês. A tuberculose avançou muito. Os médicos não me dão muito tempo. Você precisa saber que Amos está morto. Dizem que foi suicídio ele ter tomado os comprimidos de morfina que sobraram. Talvez tenha sido. Ou talvez ele tenha tentado se drogar novamente, como às vezes fazia, e tenha calculado mal a dose. Não importa agora. O que importa é que você é livre. Ele nunca mais machucará você ou qualquer outra pessoa. Antes de morrer, quero que você saiba que sinto muito por tudo. Por não ter sido forte o suficiente para te proteger antes. Por ter permitido que tudo acontecesse. A Casa das Agulhas e o que sobrou do seu negócio estão sendo liquidados para pagar dívidas. Mas há algum dinheiro em uma conta no First National Bank. É seu. Não é muito,
mas talvez ajude você a recomeçar. Viva a sua vida plenamente, Genevieve. Viva por nós dois. Gladys. A carta veio com as informações da conta bancária e uma procuração assinada por Gladys, me dando o direito de acessar o dinheiro. Não era uma fortuna, mas para uma garota de 14 anos que chegou a San Diego apenas com a roupa do corpo, era um começo. 2 semanas depois de receber a carta, soubemos que Gladys havia falecido. Claude e eu acendemos uma vela para ela. Uma mulher complexa que foi ao mesmo tempo cúmplice e vítima, opressora e libertadora. Em seus momentos finais, ela escolheu fazer a coisa certa. Isso contou para alguma coisa. A vida em San Diego começou a tomar forma. A senhora Irene insistiu que eu ficasse com eles. Dio Pastaino. Ah, tenho um quarto vago e dinheiro suficiente. Ela argumentou quando tentei protestar. E seria bom ter uma presença feminina jovem nesta casa. Estou cansado de falar apenas com mecânicos que cheiram a óleo. Com a ajuda da senhora Coneta, conseguimos os documentos que permitiram minha matrícula na escola local. Eu estava atrasado em muitas matérias, mas estudava com afinco. À noite, ajudava a senhora Irene na cozinha, aprendendo receitas, conversando sobre tudo e sobre nada. Claude trabalhava duro na oficina. Gradualmente, o Cleonel cresceu. Ele tinha um talento natural para motores e uma honestidade que os clientes valorizavam. Ele começou a me dar aulas também, como trocar um pneu, como verificar o óleo, pequenas tarefas de manutenção que toda mulher deveria saber, disse ele. Eu nunca mais quero que você dependa de ninguém, explicou ele uma noite, enquanto me mostrava como usar uma chave inglesa. Eu quero que você seja livre, verdadeiramente livre. Liberdade. A palavra tinha um gosto doce na boca, um som musical nos ouvidos. Depois de tanto tempo vivendo com medo, a liberdade era inebriante. Os pesadelos vinham, é claro. Noites em que eu acordava gritando, o fantasma de Amos, ainda vívido na memória. A senhora Irene estava sempre lá, uma presença silenciosa e reconfortante, oferecendo chá, uma mão para segurar, um ombro para chorar. Vai passar, ela garantiu. Talvez não completamente. Algumas cicatrizes permanecem para sempre, mas a dor aguda, o terror que passa, ela estava certa. Com o tempo, os pesadelos se tornaram menos frequentes. A menina assustada que chegou a San Diego em 1966 começou a se transformar em uma jovem mais confiante e segura. A senhorita quieta se tornou uma presença constante em nossas vidas. Ela jantava conosco pelo menos uma vez por semana, trazia livros para mim e discutia casos interessantes em uma linguagem que eu conseguia entender. Você tem uma mente afiada, ela comentou uma vez. Você já pensou em estudar direito? A ideia se plantou na minha mente, crescendo lentamente. Direito, ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei, dar voz àqueles que não tinham voz. Em 1968, 2 anos após minha chegada a San Diego, outro momento decisivo ocorreu em minha vida. A senhora Irene sofreu um derrame. Não era grave, mas a deixou mais frágil, com dificuldades para fazer certos movimentos. Claude e eu nos revezamos nos cuidados dela. Ele durante o dia, eu à noite e nos fins de semana. Entre isso, a escola e ajudar na loja quando podia, meus dias eram cheios. Mas agora havia um propósito. Havia amor. Havia família. Foi durante esse período que conheci Everett. Ele era um cliente da loja, um jovem sério, alguns anos mais velho que eu, que trabalhava como contador em um banco. Seu carro, um Fusca 1966, constantemente apresentava problemas que o levavam à oficina. Acho que ele inventa defeitos só para vir aqui, Claude brincou, observando como Everett sempre aparecia durante as horas em que eu estava ajudando na recepção. Corei e neguei. Mas havia algo em seus olhos, na maneira como ele me tratava, com respeito, com paciência, sem pressão, algo que me fazia sentir segura.
Nosso primeiro encontro foi um café no restaurante em frente à loja. Conversamos por horas sobre livros, sobre música, sobre sonhos. Contei a ele sobre minha ambição de estudar direito. Ele me contou sobre seu desejo de abrir seu próprio escritório de contabilidade um dia. Não falei sobre Amós, sobre os banhos, sobre o horror das agulhas. Ainda não. Algumas sombras eram pesadas demais para serem trazidas à luz em um primeiro encontro. Mais cafés se seguiram, depois um filme e um passeio no parque. Everett foi paciente e respeitoso. Ele nunca tentou me tocar sem permissão, nunca me pressionou para fazer mais do que eu estava disposta a dar. Quando finalmente contei minha história a ele meses depois, sentada à beira-mar em uma tarde de domingo, ele ouviu em silêncio. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma profunda tristeza e raiva controlada. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ele disse finalmente, segurando minhas mãos gentilmente. Nenhuma criança deveria passar por isso. Nenhuma pessoa deveria. Estou com medo, confessei. Com medo de que isso tenha me quebrado de alguma forma. Medo de nunca poder ser normal. O normal é superestimado. Ele respondeu com um pequeno sorriso. E você não está quebrado. Você está ferido, sim. Com cicatrizes, sim. Mas isso só o torna mais forte, mais real. Naquele dia, pela primeira vez desde que saí de Needles, permiti que um homem me abraçasse completamente, sem reservas, sem medo. Um pequeno passo, mas significativo. Um passo em direção à cura. Eu aos 18, Everett aos 23. A senhora Irene mais frágil, mas ainda governando sua casa com mão firme. Claude agora tem um sócio na loja, expandindo os negócios. E eu, com a ajuda de uma bolsa de estudos e o dinheiro deixado por Gladys, prestes a começar a faculdade de Direito na San Diego State. A vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar durante aquelas noites de terror nas agulhas. O caminho não foi fácil. Eu ainda carregava cicatrizes, ainda tinha momentos de escuridão, mas agora havia luz, tanta luz. Uma tarde, enquanto estudava para o vestibular, encontrei uma foto antiga entre meus papéis, de Claude e eu em Riverside antes de tudo. Duas crianças sorridentes sem ideia do que o futuro reservava. Olhei para a garota da foto, para os seus olhos inocentes, e sussurrei: Conseguimos. Sobrevivemos. E estamos construindo algo novo e belo a partir das cinzas. Foi uma promessa, um compromisso de seguir em frente, de transformar a dor em propósito, de usar a minha história não como uma âncora me puxando para baixo, mas como um farol iluminando o caminho para outros que ainda estavam perdidos na escuridão. E assim, passo a passo, dia após dia, reconstruí a minha vida. Não apagando o passado, mas incorporando-o a um presente que escolhi e a um futuro que projetei com as minhas próprias mãos. Livre. Finalmente livre. Oh, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que cheguei a San Diego, uma menina assustada de 14 anos. E agora, aqui estou eu, aos 73 anos, sentada na minha varanda com vista para o oceano, contando histórias para vocês. San Diego realmente se tornou o meu lar. Aqui construí a minha vida tijolo por tijolo. Aqui me formei na faculdade de Direito em 1975, casei-me com o meu Everett em 1972 e estamos juntos há mais de 50 anos. Um bom homem que nunca falhou comigo, que sempre foi um parceiro e compreensivo com minhas cicatrizes invisíveis. Tivemos 2 filhos maravilhosos, Julian, um engenheiro que mora em Portland, e Martha, uma advogada ambiental aqui mesmo em San Diego. E meus 3 netos são a alegria da minha velhice, Benjamin, Lucy e a pequena Claire, que sempre me pergunta por que deixo a porta do banheiro aberta. Há hábitos que nunca perdemos, mesmo depois de tantos anos. Minha carreira na advocacia me levou a trabalhar com mulheres e crianças vítimas de violência. Em 1985, fundei o Rebirth Support Center,
que começou como uma pequena sala nos fundos do escritório e agora é uma organização respeitada na cidade. Aposentei-me oficialmente em 2015, mas nunca parei de ajudar. Meu irmão Claude ainda mora perto com sua esposa Helen e seus 3 filhos. Nossa família cresceu e se fortaleceu. A senhora Irene, aquela senhora abençoada que nos acolheu, morou conosco até falecer em 1980. Tento honrar seu legado de gentileza todos os dias. Agora, às terças e quintas-feiras, recebo minhas amigas do grupo Life Threads para trabalhos de bordado. Muitas delas são mulheres. Conheci pessoas no Rebirth que carregam histórias semelhantes à minha. Costuramos e conversamos, e nossas peças são doadas para hospitais e abrigos. É a nossa maneira de transformar dor em beleza. Quando olho para o oceano ao pôr do sol, penso em todos os caminhos que me trouxeram até aqui, os difíceis, os dolorosos, mas também aqueles cheios de luz. Penso na menina apavorada que eu era e na mulher que me tornei. E sinto uma paz profunda, não porque esqueci, mas porque escolhi, dia após dia, não ser definida pelo que me fizeram, mas pelo que escolhi fazer com a vida que tenho. Meus viados que me acompanharam até aqui nesta jornada de memórias difíceis para compartilhar. Quero deixar algumas palavras que nasceram não de livros, mas da vida vivida entre quedas e recomeços. Se você está passando por momentos difíceis agora, se sente as paredes se fechando ao seu redor. Se a água do seu chuveiro também congela mesmo quando está quente, saiba que você não está sozinho. O mundo pode parecer escuro quando estamos na tempestade, mas sempre há um caminho a seguir, o maior. Uma prisão nem sempre tem grades visíveis. Às vezes, é feita de medo, vergonha e silêncio. Cada pessoa tem seu próprio aimus, seu próprio banheiro sem fechadura. Seja qual for a sua prisão, há uma saída. Quando fugi das agulhas, pensei que estava apenas escapando. Não percebi que estava caminhando em direção a algo novo. Cada passo para longe do horror também era um passo em direção à cura. Transformar dor em propósito foi a minha salvação. Quando comecei a usar minha experiência para ajudar outras vítimas, minha ferida se tornou uma fonte de compreensão e força. Cicatrizes não definem quem somos, mas fazem parte da nossa história. São marcas de sobrevivência. Elas nos lembram não apenas do que sofremos, mas principalmente do que superamos. Procure ajuda em seu país, em sua cidade. Há pessoas prontas para estender a mão. Organizações que oferecem abrigo, aconselhamento, assistência jurídica. Você não precisa enfrentar a escuridão sozinho. A vergonha nunca deve ser das vítimas, mas dos perpetradores. Carreguei essa vergonha por tanto tempo até entender que não era minha para carregar. E se você conhece alguém que está passando por isso, diga algo como: a senhora Irene foi para mim. Um porto seguro, um ouvido atento, uma mão estendida. Às vezes, um único gesto de gentileza pode salvar uma vida inteira. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo que o maior ato de coragem da minha vida foi acreditar que eu merecia algo melhor. E você também merece algo melhor. E antes de me despedir, gostaria de pedir a você que assistiu até agora que deixe seu like, se inscreva no canal Contos dos Avós e ative o sininho de notificação para receber mais histórias de superação como esta. Cada inscrição é um abraço virtual para esta avó aqui e me ajuda a continuar compartilhando histórias que podem dar esperança a quem precisa. E nos comentários, deixe a palavra sobreviveu. Só quem assistiu até agora vai entender. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. A vida pode nos derrubar, meus queridos, mas a escolha de se levantar é sempre nossa, e vale a pena se levantar. Acredite, vale cada esforço, cada lágrima, cada recomeço, porque do outro lado da dor há uma vida esperando para ser vivida.
Uma vida que, apesar de tudo, e porque tudo pode ser belo,